Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Essa aula agora nós vamos tratar de julgamento prolongado. São decisões não unânimes que acontecem em sede de apelação, ou de ação rescisória, ou de agravo de instrumento. Então, o foco é trazer uma informação mais resumida daquilo que foi apresentado em sala de aula, tá? Da metade para frente desse slide, a gente não conseguiu ainda debater em sala, mas até a metade nós já conseguimos explorar bastante o assunto. Mas como eu sempre falo nos vídeos, vamos tentar ser breves e trazer resumo sobre esses slides. Qualquer dúvida, podem postar aqui na mensagem do próprio canal, ou então me enviar pelo WhatsApp, porque a turma já tem um grupo de WhatsApp. Quem não for meu aluno e estiver tendo contato primeira vez comigo aqui, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho de notificações para as mensagens começarem a chegar aí com os vídeos novos. Hoje, por exemplo, eu estou gravando praticamente 3 ou 4 aulas para subir aqui no canal. Então, nós temos aí playlists de direito civil e de direito processual civil. Se você estiver se preparando para o exame da OAB, esses vídeos são para você. Se vocês estiverem na graduação, também é o objetivo. Então, é o conteúdo bem resumido e bem didático, tá? Então, bora para cima aqui. Temos 20 minutos para poder esgotar. São mais ou menos 39 slides. Então, agora, nós vamos ter uma conversa sobre julgamento prolongado. Como nós vimos no slide anterior, na aula anterior, o desembargador ele tem poderes para poder proferir decisões monocráticas, não necessariamente o recurso que chegar na Câmara Civil, ele vai decidir para pedir a data e levar para plenário. Ele tem todo o poder de dar uma decisão, tá? E essa decisão sozinho se chama decisão monocrática. E aí, como é que faz quando há uma decisão monocrática? Nós conversamos já na aula passada bastante coisa que vai aparecer por aqui, então a terminologia já vai ser bastante familiar. Nosso objetivo aqui é dominar a técnica, né? Julgamento ampliado. Quando se aplica a apelação, ação rescisória, agravo de instrumento com reforma de mérito. Mapear recursos após o artigo 942, que embargos de declaração, recurso especial, extraordinário. Nós já sabemos o conceito desses recursos. Evitar nulidade e montar estratégia recursal. Evitar nulidade, nós não podemos causar ato processual para que seja anulado futuramente, né? Provocar. O que a gente tem que verificar é se a decisão está cumprindo, a decisão do juiz está cumprindo o que está previsto no Código de Processo Civil. Como, por exemplo, nós falamos na aula anterior sobre a aplicação da jurisprudência. Nós falamos, acho que na segunda ou terceira aula, sobre um contexto histórico do Código de Processo Civil, onde a gente aplica as jurisprudências precedentes de efeito vinculante, né? Como é que eu vou identificar e aplicar uma jurisprudência precedente de efeito vinculante? Antes de 2015, relembrando aquele conceito histórico, a jurisprudência o juiz poderia analisar e não se manifestar. Depois de 2015, o Código trouxe situações mais humanizadas e busca a uniformização das decisões. Uma padronização das decisões para que o jurisdicionado já tenha mais ou menos noção de que aquele tipo de ação vai causar algum resultado, e o resultado esperado. Não cabe atualmente, né, hoje em dia, depois do Código de Processo Civil de 2015, o juiz analisar uma petição inicial, ver que a petição inicial tem uma jurisprudência precedente vinculante, não se manifestar sobre ela, passar por cima e proferir uma decisão. Atualmente ele é obrigado a ler a jurisprudência, trazer uma jurisprudência que possa contradizer aquela jurisprudência trazida pelo jurisdicionado e assim fundamentar a divergência, tá, daquela jurisprudência. Ele é obrigado a se manifestar sobre aquele entendimento, tá? Então, aqui evita-se a nulidade se o judiciário praticar essa conduta. O juiz proferir uma decisão final no processo de acordo com a jurisprudência trazida pelo jurisdicionado ou não, e caso negativo, justificar e fundamentar o seu entendimento contrário. Aí sim, evita-se a nulidade. Agora, se ele insistir em não reconhecer a jurisprudência, não contradizer a jurisprudência
e proferir uma decisão completamente diferente àquela que ele já proferiu anteriormente sobre um caso concreto similar, ou então se alguma outra vara civil decidiu de forma diferente e outra também, e ele é o único divergente com relação a um determinado caso concreto, aí não tem como, a decisão será anulada. Falamos aqui do contexto de evolução, né? Em 1973 existia uma previsão de um recurso que se chama embargos infringentes, tá? De efeitos infringentes. Depois de 2015, a técnica de julgamento ampliado substitui os efeitos infringentes desses embargos. Tá? Então, eu até comentei na turma de preparação para o exame de ordem, 45º exame de ordem, sobre trabalhar em recursos, na matéria de processo civil, recursos, alguns que já foram extintos pelo novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque numa avaliação pode haver uma opção de uma espécie de recurso que já foi afastado pelo Código de Processo Civil 2015. Então, se você sabe que, por exemplo, embargos infringentes não é uma espécie de recurso mais aplicada pelo Código de Processo Civil, essa é uma opção que você vai descartar num recurso, ou então numa prova de graduação. Então, se eu tiver lá, por exemplo, 3 opções, eu não estudei o suficiente para aquela prova. Primeira opção, embargos de declaração. Segunda opção, embargos infringentes. Terceira opção, recurso de apelação. Se eu não estudei e tenho dúvida, eu já descarto embargos de infringentes. Eu vou lutar apenas para chutar a questão de embargos de declaração ou recurso de apelação. Tá? Então, saber a espécie de recurso que não é mais aplicada pelo Código de Processo Civil é importante. Então, embargos infringentes não se usa mais. Então, falando um pouco mais do artigo 942 do CPC, de um jeito mais prático, como é que funciona e como é que ele se aplica? Né? O que acontece na sessão e quais os recursos e estratégias que eu posso usar? O que é a primeira fase? Saiu um 2-1, o que fazer? O que é o 2-1? Como se amplia um colegiado? Sessão de prosseguimento, direito de sustentação oral. Qual é a estratégia para eu ter um direito de sustentação oral? Eu posso ser violado do meu direito de sustentar? Como é que isso acontece? O voto pode mudar? Tá? Eu vou trazer umas questões teóricas aqui. Apelação, ação rescisória, agravo de instrumento. Voltamos a falar sobre incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, que também é um incidente. Tá? O que significa uma remessa necessária? Julgamentos não unânimes, tá? Proferidos pelo plenário ou corte especial, colegiado máximo. Então, a gente vai tratar o que são novos julgadores, o que eles analisam, né? O que os novos julgadores analisam. A gente vai passar de uma forma bem simplificada por aqui, essa questão de funcionamento passo a passo, 2-1, 4-1, 5-1, nessa primeira avaliação dos meus alunos que são da turma presencial não vai cair, mas eu já deixo logo esse vídeo gravado aqui para a próxima avaliação. Você que está acompanhando para exame da OAB é importante ficar ligado nisso aqui, tá bom? Então, bora. Primeira fase. O que é a primeira fase? Quando a apelação ou certas decisões de ação rescisória e de agravo de instrumento sai não unânime, tá? Eu posso ter uma apelação, por exemplo, a Câmara Civil é composta por 3 desembargadores, um desses desembargadores é o desembargador relator, ele que vai receber o recurso de apelação, ele que vai ser o primeiro a tomar conhecimento do recurso e ele vai relatar esse recurso. Tá? Ele vai conduzir o julgamento desse recurso. Então, para todo acórdão vai ter que ter um relatório. Ele vai relatar o que aconteceu, que ele entendeu, vai votar qual é o entendimento dele. Então, se sai uma decisão não unânime, a decisão unânime é quando eu tenho 3 desembargadores, o relator vota em procedência do recurso e os demais desembargadores também votam como procedência do recurso. Então, tem uma decisão unânime. Se o relator vota pela improcedência do recurso e os demais desembargadores votam pela procedência, eu tenho uma decisão não unânime ou decisão divergente. Então, se eu tenho uma decisão unânime, eu tenho 3 votos positivos. Se eu tenho uma divergência, um desembargador vota contrário, eu tenho 2-1. Então, eu tenho 2 desembargadores votando positivo e um votando negativo. Tá? Por isso que eu coloquei lá 2-1. E aí é uma decisão não unânime. E sim uma decisão divergente.
O tribunal amplia o colegiado e continua o julgamento, com mais julgadores, para qualificar o debate e permitir que o resultado possa ser invertido. Então, quando há uma decisão não unânime, o tribunal ele é ampliado na mesma sessão de julgamento. Se vocês tiverem a oportunidade de chegar numa sessão de julgamento de uma Câmara Civil, né, podem ter 2 câmaras cíveis trabalhando, então serão 6 desembargadores. Podem ter 3, enfim, pode ter mais de 3, depende do tipo do tribunal. Tá? Então ali você vai ampliar a quantidade de desembargadores para votar, dependendo do caso. Se sair um resultado de 2-1, o relator proclama o resultado. Não foi unânime. O colegiado será ampliado. Convoca-se outros julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade da inversão do resultado. Exemplo, a Câmara é de 3. Então, o placar ficou 2-1. É um um resultado não unânime. Convoca-se mais 2, para o total de 5. Tem que estar sempre em número ímpar. Tá? Por isso que a Câmara Civil é montada com 3 desembargadores. Né? Então, convoca-se mais 2. Então, eu vou ter 5 para votar. Assim, quem perdeu pode chegar a 3-2. Aí tem na nova rodada. Se o órgão já tem 5 e o placar sai 3-2, convoca-se mais 2, para o total de 7, para possibilitar 4-3. Se prevalecer essa divergência, beleza, eu tenho um resultado de decisão não unânime. Então, a ideia é sempre ter a quantidade de números de desembargadores em número ímpar para que não prevaleça um empate, e sim uma divergência de votação para que traga uma segurança jurídica, para que traga uma imparcialidade. Sessão de prosseguimento, preferencialmente na mesma sessão. Se eu vou prosseguir e trazer novos desembargadores, eu posso juntar 2, 3 ou 4 câmaras numa sessão de julgamento só, então ali se resolve a ampliação do julgamento de determinado processo que tiver uma decisão não unânime. Então, a sessão de prosseguimento é aquela que prossegue. Eu tenho um julgamento agora marcado para as 10 da manhã, por exemplo, e aí nesse julgamento começa às 10h30, atrasado 30 minutos, e eu tenho lá o voto de 2-1. Decisão não unânime. Então, o presidente vai convocar os outros, mais 2 desembargadores que estão presentes lá naquela sessão, porque a sessão da segunda Câmara Civil vai começar mais ou menos 11h30 da manhã. Então já tem 2, 3 desembargadores ali, ele chama para compõem a votação salar. É uma sessão de prosseguimento. Direito de sustentação oral. Todo mundo tem o direito, todo advogado tem direito de sustentação oral. As partes e eventuais terceiros podem sustentar oralmente diante de novos julgadores. Então, na primeira parte do processo, quando eu identifico que há uma decisão não unânime, eu já tive uma sustentação oral, mas eu perdi. Na medida que forem convocar mais 2 desembargadores, eu vou ter o direito, de novo, de fazer minha sustentação oral, porque eu preciso passar a esses novos desembargadores a minha defesa, para que eles possam tomar conhecimento. Ah, professor, mas acontece que eles não vão ter lido o processo anteriormente, não tem problema, porque na hora que eles tiverem acesso para votar, eles vão ter acesso ao relatório do desembargador presidente. E aí, com base no que foi escrito no relatório, na fundamentação do julgamento e na defesa que o advogado vai fazer, ou a advogada, ele vai ter convicção de como ele vai julgar. Tá aqui, voto pode mudar? Quem já votou pode rever o voto no prosseguimento? Ou seja, não é só somar votos novos, o colegiado todo pode reavaliar. Então é possível que um desembargador que tenha votado para a procedência do recurso possa na próxima rodada votar pela improcedência do recurso, não tem problema nenhum. Tá? A Câmara Civil ela vai trabalhar dessa maneira, e aí a sustentação oral vai voltar, e os outros desembargadores que entrarem na segunda rodada podem dar fazer uma manifestação, proferir um relatório diferente, um voto diferente daquele que foi votado na primeira rodada, e convencer outros desembargadores a mudar de ideia. Tá? Então, por essa razão que há uma importância de se prolongar o julgamento. O prolongamento do julgamento é justamente isso. Quando eu tenho uma decisão não unânime, ele pode ser prolongado. São convocados novos desembargadores e aí o tempo dobra praticamente daquele julgamento. Tá? Então, onde se aplica a apelação sempre que o resultado do julgamento de apelação for não unânime? Tá? Artigo 942. A ação rescisória quando o resultado for
a rescisão da sentença não for unânime. O prosseguimento deve ocorrer em órgão de maior composição, como define o regimento. Então, nós temos regimentos. Obviamente que, dependendo do tipo do tribunal, pode ter um regimento um pouco diferente, mas não vai fugir da regra do que está previsto no CPC. Como eu falo, geralmente, em sala de aula. Eu falo assim, galerinha, é o seguinte, quando nós formos atuar no mercado de trabalho, fiquem atentos ao procedimento, ao regimento. Cada tribunal de justiça tem o seu código de organização judiciária. Cada um tem o seu regimento interno. Qual o horário de funcionamento? Pode diversificar. Tá? O expediente do fórum aqui no estado de Rondônia vai até às 2 da tarde. O expediente do fórum no estado do Rio de Janeiro vai até às 18 horas. Entende? Então é diferente, a dinâmica é diferente. Tá? Os conciliadores de juizado especial civil no estado de Rondônia, por exemplo, são servidores públicos. Os conciliadores de juizado especial civil no Tribunal de Estado do Rio de Janeiro podem ser estudantes de direito, podem ser até advogados. Né? E lá ainda há um concurso para quem é estudante da escola de magistratura para se tornar juiz, mas não é um juiz togado, é um juiz leigo. Então ele pode exercer uma função de juiz leigo, onde a sentença é elaborada por planilha e é revisada pelo juiz togado. Já no estado de Rondônia não tem essa figura do juiz leigo, no juizado especial civil. Então, cada tribunal tem a sua dinâmica, o seu regimento, o seu código de organização judiciária. Pode mudar alguma coisa? Pode, mas dentro do que o CPC permite. Tá? Agravo o instrumento somente quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. Não é para todo o agravo de instrumento, é para o agravo de instrumento que alterar a decisão de mérito. Quando fala em mérito de agravo de instrumento, é o mérito da decisão, tá? Não é o mérito da ação. É importante vocês saberem disso. Por quê? Porque o agravo de instrumento ele não vai rebater mérito da ação. O que vai rebater o mérito da ação é o recurso de apelação. Apesar dos prazos serem os mesmos, tá? Os recursos são diferentes. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória. Apelação interposto contra a sentença, que põe fim ao processo. Ou eu posso até falar assim, ó, apelação contra a decisão que põe fim ao processo. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Fechou? Onde se aplica, onde não se aplica, parágrafo 4º, a questão do recurso prolongado. No incidente de assunção de competência e no incidente de resolução de demandas repetitivas. Remessa necessária. Julgamento não unânime, proferido pelo plenário ou corte especial, colegiado máximo. Quando você fala em corte especial, você tem colegiado máximo. Você tem todos os desembargadores do tribunal. O que os novos julgadores analisam? Na prática, o tribunal reabre o julgamento a partir da divergência. Para dar segurança, peça que a presidência delimite os pontos controvertidos, os capítulos ou temas do voto, e reitere sua sustentação oral estritamente nesses pontos. Né? O que quer dizer esse texto? Não quer dizer que se você tiver uma nova abertura de julgamento, uma reabertura, vamos dizer assim, você necessariamente tem que fazer o ataque da sua sustentação oral, o objetivo da sua sustentação oral é tratar justamente sobre os pontos que estão sendo delimitados pelo desembargador relator. Então, vou colocar um caso aqui, um exemplo que está vindo para a minha cabeça. Por exemplo, eu estou tratando sobre atraso de voo. Tá? Uma ação de atraso de voo onde a petição inicial fala de repetição de indébito, que é aquele... Repetição de débito não. Fala de lucro cessante, melhor colocando aqui, que é uma espécie de dano material, porque a pessoa que viajou, o voo atrasou, e essa pessoa perdeu um trabalho onde ela receberia, sei lá, 5 mil reais por esse trabalho, então ela deixou de ganhar em razão do atraso do voo. E além desse lucro cessante, ela pleiteia dano moral pelo aborrecimento, aquela ansiedade de tentar chegar no trabalho e não conseguir, e causou esse tipo de problema. Vamos supor que a sentença seja de parcialmente procedente de mérito da ação, onde o juiz de primeiro grau condenou a empresa de aviação a pagar R$800 de dano moral, um valor bem ínfimo, e condenou a procedência do lucro cessante. Então, o autor recebeu 100% do lucro cessante e teve R$800 de dano moral, um valor bem baixo. O recurso de apelação do autor vai tratar só
sobre o dano moral, porque para ele está satisfeito com o lucro cessante, então ele só ataca esse ponto, tá? Ele vai fazer a sustentação oral dentro dos danos morais. Se lá na segunda instância ele tem um acórdão onde um desembargador majora o valor da multa, o valor do dano moral para 10 mil, dois desembargadores mantêm 800. E aí, na hora de fazer a convocação dos demais desembargadores para aumentar o quórum para votação, ele decide fazer, ele tem que fazer, fixar os pontos controvertidos. E o ponto controvertido nesse caso concreto de dano moral e dano material na espécie de lucro cessante, devido ao atraso do voo, seria tão somente o dano moral. E aí o ponto controvertido vai ser esse. O desembargador relator votou pela majoração para 10 mil reais, já os desembargadores divergentes votaram para a manutenção da sentença no valor de 800 reais. Esse é o ponto controvertido. Qual é o valor do dano moral aplicado para aquele recorrente no caso de atraso de voo? Ponto. É isso. Vai ser decidido isso. Então, o recurso de apelação vai ser sustentado depois da abertura da nova sessão, tem que ser estritamente sobre essa divergência de valores. Ponto. Tá? Essa que é a questão. Então, a dica: leve um roteiro de 3 menos 5, 3 a 5 minutos. Né? A sustentação oral, por mais que ela possa ter um prazo de 15 minutos, o ideal é você ter um prazo para você sustentar nessa faixa de 3 a 5 minutos, focado nos fundamentos da divergência. Tá? Isso é o que costuma virar o jogo. Então, levar um roteiro, se preparar para uma sessão de julgamento é bom. E sempre, quando tiver sustentação oral, levar um memorial, pelo menos um dia ou 2 dias antes do julgamento. Eu gosto particularmente de levar no dia anterior, porque aí fica mais fresco na memória do desembargador que eu tive lá com ele antes da sessão. Então, exemplos rápidos para ver o artigo 942 do CPC. A gente já estourou 22 minutos. Apelação. Sentença que negou dano moral, placar 2-1 para manter a negativa. Aplica-se o 942. Então, entram 2 novos desembargadores. Você sustenta de novo. Resultado final. Vira 3-2 a favor do dano moral. Ou consolidar 4-1 contra. Ação rescisória por 3-2, a turma decide rescindir a sentença. Ou seja, aquelas ações rescisórias que elas são ajuizadas para poder modificar uma sentença que já transitou em julgado. Então, se aqui nesse caso decide rescindir a sentença, mudar a sentença, como não foi unânime, o resultado é de rescisão. O prosseguimento vai para o órgão mais amplo, como o regimento determinar. Então, vai ter que analisar o regimento interno. Com nova rodada, a possibilidade de inversão. O agravo do instrumento, decisão parcial de mérito do agravo, reconheceu a prescrição do pedido. O agravo do instrumento reforma a decisão, o placar sai de 2-1, isso indo para plenário, com certeza, houve uma reforma de mérito. Então, entra o artigo 942, tá? Então, a ideia da dinâmica dessa explanação é trabalhar esse prolongamento da sessão de julgamento quando houver divergência na decisão, tá? Eu vou avançar aqui, ó, minimapa, agravo interno, nós falamos já na aula passada sobre o caminho certo contra a decisão monocrática do relator, que eu vou levar esse recurso de agravo para o plenário. Embargos de declaração, corrige vícios, tá? Ele interrompe prazo, já falamos. Pode ser efeitos infringentes, os embargos infringentes, eles acabaram, são extintos, tá? Não estão mais vigorando no Código de Processo Civil. Mas ele tem que ter um efeito de pré-questionamento, tá? Então, se você entra com embargos de declaração, sinalizando que há um vício da sentença, o juiz, mesmo assim, julga improcedente seus embargos, ele tem que se manter no processo, ele vai se manter no processo. Quando fizer o recurso de apelação, essa mesma matéria pode ser debatida em sede de apelação. O que não pode é você não embargar de declaração, ter vício no processo e querer sustentar esse vício do processo no recurso de apelação, que aí já é uma ferramenta errada. Não tem como fazer debate de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em sede de recurso de apelação. Então, se há perda do objeto. Então, é importante verificar numa sentença se ela tem vício ou não. Ação rescisória, se o resultado de rescindir não for unânime, artigo 942, de forma de órgão mais amplo. Tá? Isso aqui é um checklist que a gente precisa ter
para ler antes da audiência, que é a forma do que pode acontecer. Como eu falo, tem que conhecer o jogo. Conhecendo o jogo, a gente vai saber como se estruturar para poder ganhar o jogo. Então a ideia é sempre ficar de olho no artigo 942, porque se tiver alguma decisão não unânime, você pode requerer a ampliação desse julgamento, e aí sustentar novamente. Então, vou avançar aqui, nós já falamos, julgamento prolongado, resultado não unânime. A extensão só se for a extensão do julgamento, a profundidade, o tribunal pode julgar desde logo o mérito, se o processo estiver em condições. Estratégia, delimitar corretamente os capítulos e que evita a preclusão e amplia o alcance do julgamento. Então, a gente tem que saber o tempo de sustentação oral, conhecer a estratégia, saber como eu vou pedir o prolongamento da sessão de julgamento em razão da divergência de voto. Agravo interno nós já falamos, embargos de declaração nós já falamos, RESP e recurso extraordinário também já falamos, são aqueles que vão para o STJ e STF. Julgamento parcial de mérito, agravo instrumento, decisão não unânime, já falamos. Ação rescisória são as hipóteses para desconstituir uma decisão transitada em julgado. A gente comentou agora nos slides anteriores. O julgamento não unânime da ação rescisória cabe a aplicação do artigo 942. Conceito dos recursos nós já estudamos. Então, galera, ficamos por aqui. Nós falamos aqui sobre o prolongamento de sessão de julgamento. Se houver alguma decisão que seja não unânime, tá? O desembargador pode trazer para julgamento mais 2 outros desembargadores, desde que a quantidade de desembargador fique em quantidade ímpar, para ver se modifica o tipo de julgamento. Se não modificar, vai continuar sendo prolongada até a última vez, a última insistência de aumento da composição da Câmara para julgamento, tá certo? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Tentei chegar em 20 minutos, mas a gente acabou passando. Tá? O final desse material a gente vai debater ainda em sala de aula, mas está bem repetitivo o material com relação a espécies de recurso. Como eu falo em sala de aula, a matéria de processo civil é muito teórica. Tá? O exame da OAB exige a letra da lei, conhecer a norma legal, os artigos do CPC, os artigos do Código Civil, nós temos que conhecer. E na prática, a atuação mais comum de um advogado iniciante são esses recursos que nós acabamos de tratar. Apelação, embargos de declaração, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário. Sabemos que o agravo de instrumento ele é protocolizado direto na segunda instância, é distribuído na segunda instância, mas caso haja uma decisão monocrática contra ele, nós podemos usar do agravo interno, que é mais ou menos tirar esse processo, tirar o processo da decisão monocrática e levar para plenário, tá? Porque o que busca um recurso é a análise do mérito da decisão, pelo órgão colegiado. No órgão colegiado, a gente vai analisar se houve um julgamento unânime, ok. Se houve um julgamento não unânime, podemos prolongar aquela sessão de julgamento. E é isso que nós vimos hoje. Cabe de uma forma prolongada um novo julgamento através de uma decisão não unânime? Sim. Nós comentamos sobre isso hoje, isso não vai cair na sua primeira prova, mas é possível que caia na segunda. Fechou? Então até a próxima, nos encontramos no próximo vídeo.